Gravando. Então, pessoinhas, vídeo 3. Esse meu celular, ele corta os vídeos. Que coisa. Mas, então, vamos continuar, né? Eu estava falando que o cientista social, de acordo com Weber, ele não pode elaborar leis gerais. Porque lei pressupõe que vai acontecer sempre. Mas o cientista pode elaborar hipóteses. Como é que ele vai comprovar que aquela hipótese é verdadeira para aquela situação ou não? Através de um experimento. Então o cientista, ele não elabora leis, ele elabora hipóteses, certo? Então essa é uma crítica ao método positivo do Augusto Comte, do Durkheim, certo? Mas ele não descarta a questão dos modelos gerais. Ele diz que o modelo geral, ele serve para conhecer a realidade específica. Então o cientista, ele pode partir do geral para conhecer o específico, mas que a realidade empírica, essa palavra que é empírica quer dizer prática, real, para não ficar cacofônico, né? A realidade real, então a realidade empírica, a realidade específica, ela só pode ser conhecida através de uma pesquisa, através do detalhe, não pode ser conhecida através de uma lei geral. Então o modelo geral, ele serve para eu começar a pensar aquela minha realidade que é específica. Então eu pego a teoria e eu vou à prática. O exemplo que eu estava dando, né, da pesquisa que eu fiz sobre as cuidadoras de idosos, a gente estudou toda uma teoria sobre o que é fadiga de compaixão, estudou teóricos, outras pesquisas, especialmente dos Estados Unidos. Então a gente fez todo o embasamento teórico primeiro, estudou um montão. Então quando a gente chegou na prática, para fazer entrevista, para aplicar questionário, para interpretar o significado da ação social daquelas trabalhadoras, a gente já estava imbuído de modelos gerais ou de teorias que foram aplicadas em outros lugares através de pesquisa, certo? Então a gente chegou lá já com uma teoria. Então a gente fazia entrevista, depois transcrevia aquela entrevista e começava a procurar os elementos nas falas daquelas mulheres, normalmente são mulheres, né? 90% são mulheres que cuidam de idosos nos asilos, né, nas instituições de longa permanência, e a gente começava a ver, olha aqui, isso aqui que ela está falando tem a ver com o termo fadiga de compaixão do autor tal. Então a gente começou a observar que 80% da explicação daquela ação delas tinha a ver com aquele conceito de fadiga de compaixão. Naquele outro lugar, talvez não tanto, e no outro asilo, mais ou menos. Então a gente foi fazendo experimentos para levantar isso. Então o modelo geral, ele serve para conhecer a realidade que é específica. Então vamos falar um pouquinho mais da ação social. Então o método é esse, a sociologia compreensiva. A sociologia serve para compreender, para interpretar a ação do indivíduo no contexto da sua realidade social. Então, a sociologia, ela explica a causa da ação de um indivíduo, ela explica o desenvolvimento, como aquela ação acontece, e explica os efeitos daquela ação. Então, sempre que o indivíduo age, ele age por conta de alguma coisa, por causa de alguma coisa, sempre tem um sentido, um significado. Toda ação social tem um sentido, um significado. Então, esse é o primeiro elemento da ação social para Weber. Para ser ação social, precisa ter um sentido, um significado, algo que é compreensível, que é pensado para o próprio indivíduo que age, né? Então, o indivíduo que age, ele age porque aquela ação dele tem um significado, tem um sentido, tem uma lógica, tem uma causa. Às vezes é mais compreensível, às vezes é menos compreensível. Quando que um sociólogo consegue interpretar melhor a ação de um indivíduo? À medida que aquela ação ela é mais racional para o indivíduo que age, é mais fácil para o sociólogo interpretar. Quanto mais emocional, quanto mais irracional é aquela ação, quanto mais aquela ação é baseada talvez numa tradição ou nas emoções do indivíduo, fica mais difícil para o sociólogo interpretar. Então, quanto mais racional, é mais fácil, até porque o próprio indivíduo vai conseguir explicar as causas da sua ação durante uma entrevista, um questionário, de uma maneira bem mais clara, certo? Então, o sociólogo, ele interpreta a ação dos indivíduos, né, na sua causa, o porquê. Qual é a real motivação para a ação dos seres humanos? Por que as pessoas fazem o que fazem? Lembra daquele exemplo que eu dei sobre o porquê que as meninas usam rosa? Né? Então a explicação do senso comum, porque é feminino, porque é delicado, assim como elas são delicadas, né? Mas qual é a real motivação para aquela ação? E aí a gente foi ver a questão do contexto dos papéis sociais de gênero. Qual é o papel social da mulher?
Qual é o papel social do homem na nossa cultura? Quais são as características listadas no papel social feminino e quais as características listadas no papel social masculino? Então, a gente viu que aquela explicação daquela ação, a causa daquela ação, tinha a ver com o processo de socialização, tinha a ver com a nossa cultura, né? É muito mais profundo do que aquela explicação de senso comum. Então, a gente pode analisar a ação dos indivíduos na sua causa, no desenvolvimento, como ocorre, como é que são os processos de interação entre os indivíduos, por que as pessoas cooperam, né? Então, interação de cooperação. Por que as pessoas entram em conflito, né? Por que as pessoas, o que faz com que as pessoas se afastem, né? E também os processos sociais de competição. Por que as pessoas competem umas com as outras, né? Então, esses processos sociais, né, de associação, dissociação, né, que é o conflito, e competição. Por que essas coisas acontecem? Como elas acontecem? E quais os efeitos da ação dos indivíduos nos outros indivíduos, nas próximas gerações, né? Qual o impacto de uma decisão de um governante na sua sociedade? Por que ele agiu daquela maneira? Qual é a linha de pensamento ideológico, filosófico, político que aquele partido segue? Por que ele toma determinadas decisões? E quais os efeitos daquilo sobre aquela sociedade? Então, tudo isso são ações sociais que o sociólogo pode analisar. Então, eu coloquei aqui no resuminho, né, a ação social é definida por Weber como toda conduta humana. Então, tudo aquilo que o ser humano faz, todo ato, toda omissão, né, como diz quem cala, consente. Então, uma omissão também é uma ação, tá? Você deixa de agir racionalmente, aquilo tem um significado, tem um sentido. O agir ou deixar de agir tem que fazer sentido. Ou uma permissão, né? Então, tudo que o ser humano faz. Agora, o que não é ação social, tá? Não é ação social aquelas ações que são reativas. Então, se eu pegar uma barra de ferro e levar um choque e dar um pulo para trás. Esse pulo para trás é uma ação de um ser humano? Sim, fui eu que pulei, eu sou humana, né? Até onde eu sei, eu sou humana. Mas aquilo é uma ação social que um sociólogo pode analisar? Não, não é, porque foi uma reação, não tem um significado pensado. Lembra? Essa é a primeira característica. Para ser ação social, precisa primeiro ter um significado, um sentido lógico, né? Pode, às vezes, mais emocional, às vezes mais a ver com os costumes, com as tradições, mas tem que ter um significado, um sentido para o indivíduo que age, né? Então, aquela ação reativa ali não tem significado algum, foi uma reação, né? Então, não tem significado. Outra coisa, outro exemplo, por exemplo, duas pessoas estão andando de bicicleta, uma está vindo daqui, a outra está vindo daqui, e elas se trombam. Esse acidente não é uma ação social, é um acidente, então não tem um sentido pensado, um significado pensado. Talvez o conflito gerado a partir daquele acidente ali de bicicleta, aquela briga que talvez vai sair dali, aí sim, aí é um processo social, né? Uma ação social entre dois indivíduos, né? Um fala uma coisa, o outro entende, né? Então, a linguagem mesmo é ação social, por quê? A linguagem é um fenômeno da nossa cultura, mas a linguagem ocorre através de um indivíduo, alguém que fala, alguém que se expressa através da linguagem. Lembra, no Durkheim, a gente ia estudar o símbolo, a linguagem. Quais os efeitos da linguagem sobre os indivíduos, como a linguagem determina a maneira como as pessoas falam, né? Como é que o fato social determina o comportamento dos indivíduos, porque ele é geral, é para todo mundo, é externo, não nasce, né, com o indivíduo, é externo, é transmitido do processo de socialização e é coercitivo. Veja o que o Weber fala, né? A linguagem é um fato social para o Durkheim, está lá dentro da consciência coletiva. O que o Weber diz? A linguagem ela só se expressa através do indivíduo. Então eu vou analisar ali aquele processo ali, aquela briga daquela trombada de bicicleta. Né? Então, um vai e agride o outro, xinga o outro, e o outro entende. Por que o outro entende? Porque eles estão debaixo da mesma cultura, do mesmo universo simbólico. E esse aqui, por quem entendeu, vai reagir. A reação é outra ação, né? Então, aquilo ali é ação social, ok, mas a trombada dos dois não é ação social. Outra coisa que não é ação social são ações homogêneas. Faz um teste, pega a galera, vai todo mundo pra rodoviária de Planaltina aí
e uns 30, vai fazer um rolezinho. Chega lá, dá um gritão e se joga todo mundo no chão. Com certeza, algumas pessoas que não tem nada a ver com a história vão gritar também, vão se jogar no chão. Então vão fazer o mesmo do que vocês que estavam combinados. Por que eles vão fazer isso? Porque vocês fizeram. Então, uma ação homogênea, não tem um significado. É o mesmo que todo mundo abriu o guarda-chuva na chuva. Não tem um significado assim racional, inteligível para fazer uma análise. Até porque, né, a segunda característica para ser ação social, né, a primeira tem que ter um significado para o indivíduo. A segunda é que tem que ser em relação ao outro indivíduo. Tudo que eu faço que tem relação com outro indivíduo ou outros indivíduos que eu conheço ou não, né, em relação ao indivíduo, outro indivíduo no presente, no passado ou no futuro, pode ser ação social, tá? Por exemplo, quando eu estou aqui dando essa aula, eu estou aqui sozinha, olhando pra minha cara aqui no vídeo, parecendo uma louca conversando sozinha. Mas eu estou fazendo isso porque eu sei que você aí, agora, está assistindo esse vídeo. Então, que é no futuro, né? Você no futuro, de volta para o futuro. Então eu estou fazendo algo agora, no meu presente, que eu vou entrar em contato com você no futuro, que agora é o seu presente, entendeu? Então eu estou elaborando essa aula, estou dando essa aula porque eu vou entrar em contato com ela através de você. Por exemplo, se alguém faz algo pra mim e eu não gosto, eu vou me vingar dessa pessoa. Então a vingança é uma ação que eu vou ter em relação a outra pessoa sobre o que ela fez no passado. Então, a vingança é uma ação social que é uma reação social, né? E a gente pode estar interagindo no presente, quando a gente tem uma aula ao vivo, que a gente conversa um com o outro, né? Então, para ser ação social, tem que ter essas duas características. Tem que ter um significado pensado, tá? Tem que ter um sentido, essa ação. E segundo, tem que ser em relação a outro indivíduo, sempre em relação a outro indivíduo. Por isso a sociologia ela interpreta, né, o significado da ação social no contexto das relações entre os indivíduos. Interacionismo simbólico é a análise dos símbolos da cultura na interação entre os indivíduos, certo? Então, aqui no finalzinho, na última parte, eu já começo a puxar o assunto da próxima aula, certo? Que é a questão dos tipos ideais, tipos puros ou tipos ideais, tá? Então, dependendo do texto vai aparecer tipos puros, dependendo do vestibular vai aparecer tipos ideais, é a mesma coisa. Lembra que o Weber falou que um modelo geral, uma lei geral, não pode explicar a realidade específica? O modelo geral, ele não é a realidade específica, ele é um modelo, que ele serve para eu começar a pensar, a partir daquele modelo, eu faço um experimento, através daquela minha hipótese, eu vou lá olhar a realidade que é específica, que é prática, e eu vejo se aquilo se aplica àquela realidade ou não, certo? Então, como ferramenta, ele elabora os tipos puros ou tipos ideais, que são modelos gerais de explicação, né, de interpretação da ação social, né? Então, esses modelos gerais, eles não são a ação, eles não são a explicação de todas as ações, mas eles são uma ferramenta. Então, o modelo geral, ele não é a realidade específica. O modelo não é a realidade. É um conceito abstrato, é um modelo teórico, o tipo ideal ele é abstrato, ele é teórico, é um modelo que serve como ferramenta para eu interpretar a minha realidade, que é específica, né? Então ele elabora 4 tipos de ação social, que são os 4 tipos ideais ou 4 tipos puros de ação social. Então ele usa esses tipos, esses modelos gerais, como uma base para a interpretação da ação dos seres humanos. Então eu vou analisar a ação daquele indivíduo. Às vezes, 80% daquela explicação eu consigo colocar no tipo de ação social racional, né, que é um dos tipos. Mas, sei lá, 20% daquela ação é a ação social afetiva, não é uma ação social racional. Ou então tem com base nos costumes daquela pessoa, né? Então, às vezes, é um tantinho de um tantinho de outro, um tantinho da outra. Então, aquele modelo geral, ele não é a realidade,
Aquele modelo geral é uma ferramenta, o tipo puro, o tipo ideal, é uma ferramenta, né, que o sociólogo utiliza para poder explicar a ação social dos indivíduos. Então, ele elabora esses modelos gerais como uma ferramenta para começar a pensar a realidade que é específica. Na próxima aula eu vou gravar um vídeo, ou não sei, talvez a gente tenha essa aula ao vivo. Acho bem mais fácil olhar para vocês de verdade. E a próxima aula vai ser sobre os tipos ideais, então um pouquinho melhor detalhado o que são os tipos ideais, quais são os 4 tipos puros de ação social, quais são os 4 tipos ideais de ação social. E a gente vai entender o conceito também da relação social, tá? No comparativo entre Weber e Durkheim aqui, eu falo que a relação entre indivíduo e sociedade. Para Durkheim era a consciência coletiva. Tudo estava ali, a sociedade se dava na consciência coletiva. Em Weber, a sociedade se dá na relação social, tá? Então, como eu disse, para as turmas do primeiro do primeiro A, D e F, essa é a segunda aula expositiva, é o segundo visto, tá? Então você pega esse material, esses vídeos, ficaram 3 vídeos, né? Porque meu celular ficou cortando, agora nesse último ele não cortou, olha só. Então, pega esses 3 vídeos, assista essa aula, anote, aproveite que é vídeo para você ficar voltando, prestando atenção, tá?